Revelado. O mistério amaldiçoado do rancho arruinado após uma traição aterrorizante. Ana chegava a São Pedro do Sul sem saber que uma sombra pairava sobre o rancho da sua família. O ar estava pesado, a atmosfera sufocante. As luzes do lugar piscavam como se sussurrassem segredos obscuros e algo gelado escorreu por sua espinha. A pequena cidade, que antes a acolhia com abraços calorosos, agora parecia um labirinto de olhares desconfiados. As flores que antes brilhavam em cores vivas estavam murchas e os pássaros, que costumavam alegrar a manhã, agora apenas piavam em um tom triste, como se lamentassem algo irreparável. Enquanto caminhava pelo caminho de terra batida que levava ao rancho, Ana sentiu um nó no estômago. Os murmúrios sobre uma traição ressoavam em seus ouvidos, misturando-se ao canto dos insetos, que, curiosamente, pareciam mais ameaçadores do que nunca. Os vizinhos se afastavam de seu caminho, evitando seu olhar. As crianças, sempre tão vivas, corriam para dentro de casa ao vê-la, como se estivessem fugindo de um monstro. Algo estava muito, muito errado. Naquela noite, enquanto revirava os cômodos escuros do rancho em busca de lembranças, seu celular apitou. Uma mensagem anônima a fez estremecer. Cuidado com quem você confia. O traidor está mais perto do que você imagina. Seu coração disparou. A desconfiança, como uma sombra crescente, começou a consumir sua mente. Sua prima, em uma visita rápida, mencionou um homem cujos segredos eram temperados com promessas traiçoeiras. O frio da traição a envolvia como um manto pesado. As coisas tomaram um rumo sinistro quando ela se deparou com os diários da avó. Cada página revelava uma herança macabra, cheia de traições cobertas por um véu de respeito. Nomes de figuras folclóricas como o Curupira e a Mula Sem Cabeça saltavam aos olhos, lembrando-lhe que o passado de sua família era uma tapeçaria de horror. O rancho, então, não era apenas um lar, mas um cárcere das sombras, uma maldição esperando para ser revelada. Você não está segura. Olhe para trás. A mensagem seguinte ecoou em sua mente, acompanhada de um arrepio que percorreu seu corpo. Ao girar rapidamente, viu uma sombra espreitando entre as árvores. Um capanga local agora tinha certeza. Um sorriso acolhedor escondia muitos segredos obscuros e teria que ter cuidado com quem se envolvesse. O pânico a envolveu quando percebia que não havia mais amigos, apenas máscaras de amizade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Desesperada, Ana decidiu fugir para o mato denso ao redor do rancho em busca de alívio. Mas o que encontrou foram símbolos estranhos riscados em troncos, parecendo dizer que a lenda da sua avó era real. Entre as sombras, sussurros começaram a cercá-la, não sobre a traição, mas um destino interligado ao dela. Uma verdade aterrorizante começava a se revelar, e Ana entendeu. A maldição do rancho talvez custasse mais do que apenas a verdade. Sua própria vida estava em jogo. O que mais estava escondido entre as sombras que cercavam sua família? Ana ainda estava ofegante enquanto corria pela escuridão do mato. Seus pés descalços cortando a terra enquanto os ramos arranhavam suas pernas. Os sussurros que antes soavam distantes, agora pulsavam em sua mente como um coral dissonante, elevando a tensão a um nível insuportável. O que querem de mim? A pergunta ecoava em sua cabeça, mas as respostas pareciam se esconder nas sombras.
De repente, um estalo poderoso fez seu corpo parar em seco. Algo estava atrás dela. Um arrepio abrangente percorreu sua espinha enquanto ela se virava lentamente. No entanto, nada. Só o som inquietante do vento que sussurrava entre as árvores. Acalme-se, Ana, murmurou a si mesma, mas a voz tremeu, cheia de temor. Se o que encontrou eram os fantasmas do passado, ela preferiria não se confrontar. Com um novo impulso, seguiu em frente, pressionando-se através da vegetação fechada. Não sabia onde estava indo, mas uma necessidade primitiva a guiava. Ao se afastar do rancho, as lembranças se tornaram mais intensas, inundando sua mente. Os risos da infância, os contos da avó sobre criaturas noturnas e as regras que elas impunham. Agora, esses mesmos contos pareciam mais uma advertência do que um simples folclore. Algo estava errado. Muito errado. Enquanto caminhava, algo brilhou à sua frente. Era uma pedra polida, diferente de qualquer outra coisa que já viu. Toques de esmeralda se misturavam com um vermelho profundo, criando um padrão hipnotizante. Ana sentiu uma atração irresistível por ela, como se a pedra a estivesse chamando. Com um impulso súbito, se agachou e a segurou nas mãos, sentindo a calidez vinda dela, um contraste inquietante com o frio da noite. Mais uma vez, os sussurros começaram a se intensificar. Tome cuidado com isso. Uma voz feminina ecoou ao seu redor. Era a voz da avó, uma lembrança distante, mas viva. Ana sentiu um frio na barriga. A pedra não era apenas um objeto, mas parecia ter uma história. O passado pulsava nela, como se revelasse uma conexão suicida entre os traumas de sua linhagem e seus próprios medos. Um movimento à sua esquerda a fez girar rapidamente. Era uma figura encapuzada, a mesma sombra que havia visto mais cedo. Você não deveria ter vindo aqui, disse a figura em um tom suave, mas ameaçador. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Lembrou-se das mensagens. Cuidado com quem você confia. Agora, mais do que nunca, ela se perguntava: quem era o traidor de sua história? E se esse ser fosse a própria personificação do mal que assombrava seu passado? A figura se aproximou lentamente, sombras dançando ao redor dela. A conta chegou, murmurou a sombra, e Ana, em um instante de puro desespero, levantou a pedra em confronto. Por que você está me ameaçando? Gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Antes que pudesse receber qualquer resposta, a figura ergueu a mão e a atmosfera mudou. O mato ao redor começou a se mexer de maneira estranha, como se a própria natureza estivesse se agitando diante de algo poderoso. Ana percebeu que o perigo estava mais perto do que nunca. Ou era a sombria verdade de sua linhagem se manifestando? O pânico tomou conta dela e, com um último impulso, Ana virou-se e começou a correr. Mas esta não seria uma corrida qualquer. Havia algo no ar. Algo que indicava que a verdadeira batalha estava apenas começando. E Ana não tinha certeza de como sair viva dessa situação. A pedra quente pulsava em sua mão, como se estivesse pronta para revelar segredos que poderiam selar seu destino. Quando a figura desapareceu na escuridão, Ana não pôde deixar de se perguntar: conseguiria desvendar a maldição que assombrava sua família antes que fosse tarde demais? E mais importante, quem realmente era o traidor na história dela? Ana correu sem olhar para trás, cada passo fundindo-se com a batida acelerada de seu coração. Os sussurros não paravam. Em vez disso, pareciam lhe seguir, como se sombras fossem ganhando vida a cada instantâneo que ela deixava para trás. Cada folha que se quebrava sob seus pés era como um grito aterrador na quietude da noite. Lá na frente, uma claridade amarelada surgia, e Ana se lançou em direção a ela, sem saber o que a aguardava. Quando chegou ao que parecia ser um antigo estábulo, o cheiro de mofo e madeira apodrecida a atingiu em cheio.
A porta rangeu ao ser empurrada, como se algo, ou alguém, estivesse a aguardando do outro lado. Dentro, a luz vacilante de uma lanterna sobre uma mesa revelou paredes cobertas de estranhas inscrições. As linhas pareciam formar um padrão, mas Ana sabia que não podia se perder em enigmas agora. Precisava de respostas, e urgentemente. O fôlego dela se tornava cada vez mais pesado, enquanto o peso da pedra em suas mãos a lembrava de que estava longe de ser uma simples espectadora naquilo tudo. Ela estava dentro da história, e a história não parecia querer deixá-la sair. "Quem é você?" Uma voz abrupta a fez virar-se, quase fazendo a pedra rolar de sua lâmina. Era uma mulher de idade avançada, com olhos fundos que pareciam dançar entre lembranças e pesadelos. O cabelo grisalho estava preso em um coque afrouxado e seu rosto exibia as marcas de uma vida marcada por tragédias que se podiam sentir na própria atmosfera. Eu sou Ana." Ela gaguejou, tentando estabelecer um elo mesmo com a incerteza do momento. "Eu preciso de ajuda. Algo me persegue. E... ajuda? Aqueles que correm são os que mais atraem o olhar do mal." A velha disse, movendo-se lentamente em direção a uma estante repleta de relíquias decadentes. "Você não entende a maldição dessa linhagem. A pedra tem um peso que vai além do seu tamanho." "O que você sabe sobre isso?" Ana insistiu, sentindo uma necessidade urgente de saber, como se o tempo estivesse se esgotando. A mulher parou, encarando a pedra que reluzia nas mãos de Ana. "Ela é a chave. A chave para abrir os portões do que você teme e deve saber. Mas cuidado, minha querida. Revelar verdades pode fazer com que a escuridão a consuma." Ana hesitou por um segundo, mas lembrou-se da figura encapuzada, da ameaça. O desejo de conhecer a verdade sobre sua ancestralidade era como um fogo ardendo em seu peito. "Diga-me", ela implorou. A velha respirou fundo, e quando abriu a boca, um som ecoou, como se o próprio estábulo estivesse respondendo. "A verdadeira traição não vem de quem você espera. Algumas alimentações da sua linhagem foram drenadas para fornecer forças. O traidor pode estar mais próximo do que imagina." Mas antes que pudesse concluir, a lanterna balançou violentamente, a chama crescendo e iluminando decisões entre sombras que dançavam freneticamente. Os sussurros, antes distantes, agora se tornaram gritos desesperados, e a figura encapuzada surgiu novamente diante delas, mais ameaçadora do que antes. O espaço entre eles se tornou carregado de uma tensão insuportável. "Ana, não confie nela. O seu passado não é o que você imagina", gritou a velha, mas as palavras se perderam em meio ao caos. O sussurro da pedra tornou-se um grito, como se estivesse alertando. O colapso da luz fazia sombras devorarem o pouco espaço de segurança que eles tinham. Ana sabia que não havia mais como escapar. Agora, ela estava em um jogo de verdades e mentiras, e a decisão dela poderia determinar não só o seu destino, mas o de todos com quem se importava. Assim, ela segurou firme a pedra quente, pronta para enfrentar a revelação de um passado obscuro. "Se a conta chegou, estou pronta para pagá-la", pensou, enquanto se preparava para dar um passo em direção ao desconhecido. O que a aguardava além da verdade? A resposta jazia nas sombras, mas Ana estava prestes a descobrir. E a cada passo que dava, ela percebeu que nem sempre a verdade trazia alívio. E se o traidor fosse, quem ela mais confiava? Ana sentiu o coração disparar ao encarar a figura encapuzada. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia pesada, quase palpável. As palavras da velha ecoavam em sua mente, se enrolando em seus pensamentos como serpentes. Confiar era um risco, uma aventura na escuridão que poderia torná-la uma vítima de um jogo maligno. "Ana!" A voz do encapuzado ressoou, suave e sedutora, como um canto suave que provoca um sono profundo. "Venha até mim."
É tempo de conhecer o que a sua linhagem esconde. A figura se moveu e a luz tremeluzente da lanterna ampliou as sombras. Ela podia ver um brilho frio nos olhos escuros que se ocultavam sob o capuz. Lentamente, Ana deu um passo para trás, mas o desejo de saber a empurrava para frente. O que havia realmente se escondido por tanto tempo? Não ouça, saia daqui agora. A avó gritou, mas sua voz soava distante, abafada pelos sussurros que preenchiam o ar, crescendo em um crescendo ameaçador. Os murmúrios se tornaram gritos, ecoando pelo estábulo. Ana viu a velha começar a recuar, sua ansiedade crescendo quando a figura encapuzada não saía do lugar. Ela teve a impressão de que algo estava por trás daquela presença sombria, alguma força que queria atrair a iluminação daquela verdade obscura. Você quer saber quem é o traidor, correto? O seu destino está entrelaçado ao dele. As palavras se arrastavam, lentas, como uma corrente pegajosa que embaraçava mente e corpo. O olhar penetrante da figura a rendeu a uma curiosidade inquietante, e Ana hesitou. Quem é ele? O que aconteceu na minha família? Naquele momento a lanterna apagou abruptamente, mergulhando o espaço em uma escuridão total. O silêncio a envolveu como um manto, e o pânico tomou conta de sua mente. A pedra em sua mão pulsava, cada batida do coração refletida em sua superfície. Fale! O que você sabe? Ana gritou, sentindo a impotência crescer quando um vento frio pareceu passar entre eles, como se alguma força invisível estivesse presente. Um riso suave se espalhou pelo ambiente, e Ana gradeou os dentes com força. Aquela presença zombava dela, um eco de antigas travessuras. Toda a verdade pode doer, minha querida Ana, e a dor é a única maneira de purificar sua linhagem. Sem pensar, Ana recuou, seus pés mudando de direção e correndo para a porta. Com um empurrão ela a abriu e se lançava em direção ao campo aberto, mas a visão da figura encapuzada surgia em sua mente. No fundo, sabia que deveria encarar os fantasmas do passado, e talvez o maior deles estivesse ali, no escuro. A noite estava intensa, e as árvores pareciam sussurrar seu nome. O medo e a adrenalina a impulsionavam a correr, mas também a atraíam de volta para aquele estábulo amaldiçoado. Se havia uma chance de descobrir a verdade sobre sua família, teria que voltar. Teria que confrontar suas sombras. E enquanto o nevoeiro se adensava ao seu redor, uma sensação de que algo ou alguém a observava a envolvia, uma presença tão antiga quanto a própria noite. Ana hesitou. Um dilema a consumia. Voltar ou continuar em frente. A decisão a levaria a um caminho que poderia finalmente revelar o que temia, ou a perder completamente. Mas o que ela não sabia era que uma nova verdade aguardava por ela, mais sombria do que imaginava, à espreita entre os arbustos. E nesse momento, aquela verdade estava prestes a se tornar uma realidade nefasta. A figura encapuzada não era o único mistério a ser desvendado. O verdadeiro horror residia dentro de sua própria história familiar, e os laços de confiança poderiam se transformar em laços de sangue. Vou descobrir quem é o traidor, e se eu tiver que pagar um preço, que seja, pensou Ana, repleta de determinação e um medo palpável. E antes que pudesse tomar uma decisão, um grito cortou a noite, e seus pés começaram a se mover novamente, não em fuga, mas em busca do que viria a seguir. A corrida pelo campo parecia eterna. O chão batido sob os pés de Ana ecoava como tambores, pulsando uma advertência de que algo a estava seguindo. O eco do grito que ouvira se fundia à escuridão, ganhando volume, e cada passo que dava a afastava do estábulo e a aproximava de um labirinto de mistérios. As árvores, altas e imponentes, se curvavam sob a força do vento como se possuíssem vontade própria, envoltas em uma dança macabra. O nevoeiro as cercava de forma sinistra, ocultando qualquer sinal de segurança.
O coração da jovem pulsava descompassado, ressoando em seus ouvidos, e a sensação de estar sendo observada tornava-se quase insuportável a cada instante. Logo, seu olhar se fixou em uma variação de sombras que pareciam se agitar à sua esquerda. Sem pensar, Ana se voltou nessa direção. A luz da lua filtrava-se timidamente através da bruma, revelando uma silhueta. Uma figura baixa emergiu e seu estômago se torceu. Você não deveria estar aqui. A voz era baixa e arrastada, como se viesse de um lugar muito longe, ou talvez de um tempo esquecido. Ana congelou. O pânico oculta em seu peito. A figura se aproximou, e à medida que a luz revelava mais, Ana percebeu que era um garoto, muito mais jovem, talvez de sua idade, mas com olhos que pareciam carregar a sabedoria de décadas. Quem é você? Ana questionou, seu tom misturando curiosidade e desconfiança. Eu sou Miguel. Eu conheço você, e sei o que está acontecendo aqui. Os olhos dele brilhavam, mas não havia calor neles. A verdade que você procura pode não ser a verdade que você deseja. Uma risada estridente dançou no ar. Ana virou a cabeça e viu a figura encapuzada, agora nas sombras da floresta, sussurrando palavras em uma língua estranha. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele está tentando te destruir, Ana. Ele quer que você descubra algo que não deve. Assustada, Ana respirou fundo. Lembrava-se do que a avó tinha lhe dito, as advertências sobre os segredos familiares que podiam trazer ruína. Mas eu preciso saber, preciso entender. Miguel deu um passo à frente e a intensidade em seu olhar se intensificou. Nem toda verdade é libertadora. Às vezes, conhecer o passado só traz dor. O traidor não é quem você pensa. Então quem é? Ana disparou, a angústia cada vez mais espessa ao seu redor. As árvores pareciam murmurar mais alto e o vento trouxe consigo um cheiro de terra molhada e algo mais metálico. Miguel hesitou, seus olhos se arregalando como se visse algo aterrorizante. Espere! Gritou. Mas era tarde demais. Ana sentiu o frio tocar seu rosto antes que a sombra se movesse em um redemoinho. A figura encapuzada parecia se acomodar mais próxima, um sorriso cruel tomando forma sob o capuz. Sim, Ana. O traidor está mais perto do que você imagina. Uma risada cruel ecoou, e então tudo se tornou um caos. Miguel tentou puxá-la, mas era tarde. A presença sombria se materializou à sua frente, revelando um rosto que Ana reconheceu instantaneamente. Era um rosto familiar, um rosto amado. Não. Você? Ana mal conseguiu pronunciar as palavras, o choque a paralisando. Sim, querida, disse a figura, agora revelada como alguém de sua própria linhagem. É hora de conhecer a verdade que você buscou. Prepare-se, pois o que você descobrirá mudará tudo. O chão sob os pés de Ana parecia desabar, e a realização de que o verdadeiro traidor estava bem diante dela lançou-a em um abismo de desespero. No entanto, antes que pudesse gritar, a escuridão a engoliu, e a verdade estava prestes a ser revelada. Uma cena aterrorizante começou a se desenrolar, repleta de segredos obscuros que desafiariam tudo o que conhecia. E Ana, com o coração acelerado e uma escolha mortal pela frente, se viu presa em um ciclo de horror que nunca imaginara. Mas quais segredos estavam preparados para explodir diante dela? A linha entre amor e traição estava prestes a se borrar, e a escuridão se aproximava. O que enfrentaria a seguir? Ana despertou em um lugar desconhecido. A escuridão era mais espessa do que antes, e um cheiro de mofo e podridão fazia seu estômago revirar. Ela se levantou, tremendo, e tateou à sua volta, tentando se orientar. O chão, que antes era de terra batida, agora parecia um piso de pedra fria e úmida, como se estivesse presa em uma cela esquecida. Oi.
A voz de Miguel quebrou o silêncio, um eco sombrio que parecia se arrastar pelo espaço. Você está bem? O coração de Ana disparou ao ouvir seu nome. Miguel, onde você está? Ele apareceu nas sombras, seus olhos refletindo uma luz tênue que parecia vir de algum lugar distante. Estou aqui. Você não deveria ter entrado. É perigoso. Perigoso? Estou presa em algum lugar. Ela sentiu um frio na espinha, a urgência se acumulando. O que aconteceu? Aquele rosto não era o que eu esperava. Como ele pôde? Silêncio. Miguel disse, se aproximando, os olhos arregalados com um pânico que ela nunca vira antes. A verdade que você viu é apenas a superfície. Estamos em um lugar entre, um domínio que se alimenta das verdades não ditas. Um arrepio percorreu a pele de Ana. O que isso significa? O que mais você não está me dizendo? Calma, precisamos sair daqui. Miguel olhou para os lados como se algo estivesse se aproximando. A figura encapuzada é mais do que parece. Ela busca algo fascinante sobre a sua linhagem. Nossa aniquilação ou nossa salvação. Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar. Salvação? O que você sabe? Me conta. Ele hesitou, uma expressão de conflito atravessando seu rosto. Só você pode decidir. As verdades que você carregar farão a diferença. Se continuar aqui, você pode perder tudo. Mais pessoas são atraídas para este lugar a cada dia. Pessoas? Questionou a mente girando. Quem? Pessoas da sua família, Ana, aqueles que buscaram a verdade e pagaram um preço altíssimo. Miguel apontou para um canto escuro, onde figuras indistintas podiam ser vistas, parecendo seres torturados, a ecoarem murmúrios de desespero. Ana sentiu sua respiração falhar, a imagem horrível a cercava. Mas a necessidade de entender a conectava bem ali, no cerne dessa escuridão. Preciso saber por que esteja tão envolvida com isso. Eles saberiam. Eles já sabem, mas não podem te ajudar. Só você pode quebrar o ciclo. E isso requer um sacrifício. A voz de Miguel se tornava cada vez mais sombria, ecoando como um aviso. Ana encolheu-se, um aperto forte tomando conta de seu coração. Sacrifício? O que você está querendo dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, as sombras ao redor dela se moveram rapidamente. A figura encapuzada surgiu mais uma vez, mais próxima. Agora você entende, não é, Ana? A traição não é apenas familiar. É uma lenda que se repete, e você está no centro dela. A figura apontou uma mão esquelética para ela, e o ar pareceu condensar, abrasando-a. Ana sentiu a escuridão trabalhando ao seu redor, consumindo sua vontade de resistência. Há mais a descobrir. A figura sussurrou, a voz grotesca cortando o silêncio ameaçador. Escolha bem, garota. O seu passado está gritando sua verdade. Ana olhou para Miguel, que agora parecia desvanecer-se entre as sombras. As vozes, estrondos e risos ecoavam como se a própria terra decidisse falar. O terror e os ecos dos antepassados a engoliam. Ela precisava agir rapidamente, antes que a verdade fosse esnifada ou tragicada. Mas qual seria a escolha certa? E que preço o passado exigiria dela? O chão a seus pés tremia, e a escuridão vibrava em expectativa. O confronto estava prestes a se intensificar. E a finalização de tudo revelaria o verdadeiro horror que residia em sua linhagem. Que tipo de sacrifício seria necessário, e essa verdade seria mais do que ela poderia suportar. O chão sob os pés de Ana pulsava como se estivesse vivo, a cada tremor aumentando sua sensação de desespero. O manto da escuridão parecia mais denso nesse momento, como se quisesse sufocá-la a qualquer instante. O que quer que estivesse à espreita nas sombras, a observava com um interesse maligno, um convite para um jogo cruel. Escolha bem, garota. Ecoou a voz da figura encapuzada, reverberando nas paredes frias da cela.
Ana sentiu a adrenalina subir, mas seu corpo paralisava na incerteza. O que a figura queria dela? E qual seria o preço pela verdade? Não podemos ficar aqui. Miguel sussurrou, puxando-a pela mão, mas a conexão entre eles parecia se desfazer com cada passo. Ele estava certo em um ponto: ninguém a ajudaria ali. As sombras ao redor dela se moviam, sussurrando em línguas que Ana não compreendia, mas que borbulhavam em um misto de dor e frustração. Ela reconheceu algumas das vozes. Eram familiares, sussurros de entes queridos perdidos na escuridão. O desespero se intensificou. Miguel, e se a minha família estiver entre eles? O que aconteceu com eles? Miguel hesitou. A verdade tem suas consequências. A voz dele era pesada, como se estivesse carregando sombras invisíveis. Precisamos escapar, isso é tudo o que restou. Não dê ouvidos às vozes, elas querem te prender aqui. Sem saber o que fazer, Ana virou-se novamente para a figura encapuzada, que estava mais próxima agora, tão perto que sentia o frio emanando dela. O que você quer? Por que eu? O rosto escondido sob o capuz não mostrava expressão, mas Ana podia sentir um sorriso invisível, como se estivesse sendo analisada, testada. Você sabe bem, Ana. Sua linhagem carrega segredos. Segredos que não podem ser mantidos ocultos por muito mais tempo. Sua verdade está escondida em cada um deles. Qual verdade? Gritou Ana, a voz tremendo, lutando contra o medo que a envolvia. Os ecos respondendo em aclamados lamentos. Se você tem respostas, me diga. A figura começou a se aproximar, e Ana queria recuar, mas algo a impediu. Era uma força que a ligava àquela porta escondida. Então, a figura estendeu uma mão alta e a chamou. O toque da mão esquelética era como um choque elétrico, e Ana viu imagens rápidas passarem diante de seus olhos como um filme tortuoso. Rostos famintos, lágrimas derramadas, compromissos quebrados. Você pode libertar eles, mas isso requer a coragem de confrontar sua própria história. A traição mais profunda. Não é deles, mas sua. Ana sentiu o estômago se revirar. O que ela era realmente? Sabia de histórias familiares que nunca eram contadas, coisas que sua mãe a avisara para nunca tocar. O que havia por trás da amaldiçoada linhagem de dor? Eu posso te ajudar. A figura finalmente declarou, a voz sussurrante firmando-se num tom sedutor. Mas o que você perderá será muito mais do que pode imaginar. Ana olhou para Miguel. O desespero era visível em seus olhos. Um alerta silencioso. Ela balançou a cabeça em negação. Não posso aceitar isso. Deve haver outra maneira. As vozes ao seu redor aumentaram em um grito uníssono. E as figuras torturadas começaram a se mover mais perto, tentando agarrá-la com mãos invisíveis, puxando-a para a escuridão. O pânico tomou conta e ela começou a lutar. Saia da minha cabeça! Gritou. Miguel estava ali, mas Ana se sentia cada vez mais sozinha. Como se as sombras estivessem tentando levar, não só seu corpo, mas também sua essência. Ela se lembrou do que Miguel dissera. A escolha recaía sobre seus ombros. Mas qual seria o valor da verdade? A escuridão parecia à beira de devorá-la. Por favor, Ana, venha. A voz de Miguel transpareceu em meio à confusão, mas a figura encapuzada também insistia. Escute, só você pode decidir. E enquanto o chão pulsava, Ana percebeu uma luz distante, um brilho tênue que parecia chamar seu nome. Ela estava dividida entre a escuridão e a luz, entre os ecos dos que foram e a ilusão de uma escolha. O que ela escolhesse agora não afetaria apenas o presente, mas poderia destacar a eternidade. Havia um caminho, mas qual delas seria sua verdadeira salvação? E a que custo? Nesse momento, entre o peso da escolha e o terror da traição, a escuridão parecia se aproximar mais, sugando as esperanças deixadas.
Ana levantou a mão, hesitando na decisão que poderia selar seu destino e o de muitos outros. Ela respirou fundo, preparando-se para uma decisão. E então a luz brilhou mais intensamente, revelando um estranho familiar que a chamava pelo nome. Mas quem, ou o que, realmente estava ali à espera? No abismo, Ana sentiu seu coração acelerar como um tambor em meio à tempestade. A luz, agora mais brilhante, pulsava com a intensidade de um farol em meio à bruma. E era como se aquela luz estivesse ligada a tudo o que ela havia perdido. Nautas visões de um passado longínquo e distante preencheram sua mente como uma colagem desordenada de memórias guardadas em cofres profundos. Venha até mim, Ana. A voz ecoou, suave e insistente, trazendo consigo um calor quase aconchegante em contraste com a frieza da escuridão. Ela queria dar um passo à frente, mas a figura encapuzada parecia se fortalecer, como se a luz estivesse desafiando sua presença maligna. «Miguel!» gritou Ana, a angústia cravando cada palavra. «Eu não sei o que fazer!» Ela viu Miguel lutar contra a pressão da escuridão, os músculos tensos, o olhar fixo em Ana, implorando por decisão, tentando não sucumbir ao chamado sombrio. «Escolha a luz, Ana. Está dentro de você!» Ele gritava, mas o eco das vozes torturadas parecia sufocá-lo, como um manto pesado se fechando em torno de ambos. E naquele instante, Ana lembrou da história de sua avó, sussurros em seu ouvido nas noites de tempestade. O que ela sempre dissera sobre a coragem e os legados não contados. Se havia um segredo, uma verdade dentro dela, agora era a hora de enfrentá-lo. «Pare, eu não tenho medo de vocês», Ana desafiou, sua voz ecoando como um estrondo no espaço sombrio. «Não mais». A figura encapuzada parou, o manto esvoaçando em um ar gélido, olhos invisíveis fixos nela. «Você se engana, garota. O medo sempre estará aqui. A verdade não é um presente, mas uma sentença». As sombras vibraram com suas palavras, encolhendo-se em uma dança frenética, tentando agarrar Ana com seus dedos escuros. Mas a luz continuava a chamar, pulsando em um ritmo que se alinhava com sua determinação. E ao invés de recuar, ela deu um passo à frente. Com uma coragem que não sabia que possuía, estendeu a mão até a luz, sentindo uma energia viva fluir através dela. Murmúrios de desespero e raiva explodiram à sua volta. «Não, você não pode fazer isso». A voz da figura ficou mais aguda, se distorcendo em dor. E então, de repente, tudo parou. A escuridão secou, as vozes silenciaram como um grito cortado pela lâmina do destino. A luz envolveu Ana como um abraço caloroso, e um turbilhão de imagens fugazes surgiu em sua mente. Ela viu sua família, pessoas amadas, se movendo lentamente entre os sussurros. Cada uma delas tinha algo a dizer, cada face um último instante a compartilhar. Então, um rosto se destacou. Sua mãe, com a expressão de amor e dor que Ana não podia esquecer. Ela parecia mais próxima do que nunca, o olhar dela penetrando direto em sua alma. A escolha é sempre sua, minha filha. Enfrente a verdade. Não se esconda dela. Ana sentiu-se enraizada e compreendeu. A traição não era apenas sobre o que havia sido, mas sobre o que ela ainda podia se tornar. Abrindo os olhos, liberou a luz que havia dentro dela. Um brilho ofuscante que varreu a cela, iluminando cada canto escuro e afastando a figura encapuzada. Uma explosão de energia fez o chão tremer. A figura, antes tão imponente, começou a se desfazer em partículas sombrias, gritos ecoando enquanto retornava ao vazio. «Você me pagará por isso, Ana», foram as últimas palavras. E com isso, a escuridão foi expelida, sucumbindo às suas mais profundas dúvidas. Naquela fração de tempo, uma clareira de esperança se abriu. Porém, a ligação com Miguel começou a se desvanecer. Ele estava próximo, mas com a dor da separação pela primeira vez. A luz se intensificou,
mas Ana sentiu o puxão da escuridão tentando novamente levar Miguel. Não, não levem ele! A súplica foi desesperada, e a luz respondeu com um brilho ainda mais forte. Mas enquanto ela se aproximava dele, novas sombras começaram a surgir de um canto, mais corporeais, mais ameaçadoras. A luz não era suficiente para afastá-las. E no último momento, Ana percebeu que, mesmo libertando a verdade, ainda era prisioneira de um destino mais cruel do que imaginara. Com um grito de desespero, ela tentou puxar Miguel para a segurança da luz, mas as sombras estavam se aglutinando, uma a uma, como serpentes sedentas. Qual seria o preço a pagar para salvá-lo? E, mais importante, que escolhas ainda estavam por vir? A escuridão rugiu ao fundo, enquanto Ana se preparava para enfrentar não apenas as sombras, mas a si mesma. O vento uivava como um animal ferido, e as sombras murmuravam na penumbra enquanto Ana tentava agarrar Miguel. Ele se contorcia, preso em uma teia de escuridão que parecia se espremer ao seu redor, cada fio pulsando com vida própria. O terror crescia dentro dela, uma sombra sobre seu coração, enquanto ela lutava contra a maré de escuridão que ameaçava engoli-los. Vá, Ana, escolha a luz. A voz de Miguel soava distante, como um eco perdido em um abismo sem fim. O desespero dele ressoava, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. As novas sombras se manifestavam com formas grotescas e dentes afiados, um exército de pesadelos prontos para atacar. E Ana, em meio à fúria, se lembrava da luz. Uma centelha de esperança que apenas ela poderia acender, mesmo agora. Mas como? A dúvida a tornava paralisada. Eu não vou deixar você ir, Ana gritou, a promessa cortando o ar pesado. Com um movimento brusco, ela estendeu a mão, sentindo a energia da luz dentro de si começar a fluir. Mas a escuridão respondia, enrolando-se ao redor de seu braço, como se não quisesse permitir que ela se libertasse. Enquanto a luta interna se intensificava, Ana viu um brilho fraco dispersar a escuridão em um ponto atrás das sombras. Era a lembrança de sua mãe. Enfrente a verdade, não se esconda dela. As palavras reverberaram em sua mente e ela percebeu que o verdadeiro poder da luz não era apenas libertar, mas confrontar. Para salvar Miguel, ela precisava enfrentar o que mais temia. Ana respirou fundo, a determinação queimando dentro dela. Eu vou enfrentar você. A voz dela era um rugido firme e ressoante, e nesse instante, com um movimento rápido, ela começou a recitar as palavras que sua avó frequentemente dizia ao contar histórias sobre os antigos. A luz não se apaga na escuridão, mas se torna mais intensa. As sombras hesitaram, e a figura encapuzada, em uma nova forma, surgiu das trevas. Você acha que pode me derrotar? Você não sabe do que sou feita. Os olhos invisíveis da figura penetraram em sua alma, e Ana sentiu cada insegurança, cada medo, como se fossem lâminas cortantes. Eu sou feita de amor, de esperança, de todas as dores que já superei, gritou Ana enquanto liberava a luz dentro de si, mais brilhante que antes. O espaço ao seu redor se encheu de um brilho intenso. As sombras começavam a recuar, mas a figura encapuzada se erguia, rindo como um eco de tormento. Miguel, quase sem forças, olhava para ela com uma mistura de admiração e desespero. Ana, ele chamou novamente, e as palavras soaram como uma explosão em seu coração. Aquela era a sua âncora, e toda a sua energia se voltou para ele. A luz que Ana criou se expandiu, uma onda de calor iluminando tudo ao redor. Mas enquanto isso, as sombras começaram a agitar-se furiosamente, como feras encurraladas. Você não vai escapar, nós somos poderosos. As vozes distorcidas das sombras eram uma cacofonia de medo e raiva. Ana fechou os olhos, revivendo todas as memórias de amor que tinha, cada risada e cada abraço que havia recebido. Com um último esforço,
Ela lançou um grito de coragem. Chega! E a luz explodiu, uma supernova de força e determinação. As sombras, uma a uma, começaram a se desintegrar no brilho avassalador. Gritos terríveis ecoavam ao redor, mas o poder da luz não vacilava, era inextinguível. Ana sentiu a energia vibrar através de seu ser, conectando-a a Miguel e a todos que amava. Quando a luz finalmente começou a acalmar, ela abriu os olhos e, com um conforto inesperado, viu Miguel se aproximar. Ele estava a salvo, mas a figura encapuzada e enfraquecida ainda apresentava uma forma. Você pode ter vencido agora, mas a verdade que você negou ainda está por vir. Advertiu a sombra, seu sorriso distorcido ameaçadoramente. Ana hesitou, o coração pesado. Que verdade seria essa? A escuridão ainda insistia em se firmar em sua mente, murmúrios de segredos enterrados, ecoando como ecos sem fim. Uma nova onda de terror a atingiu. O que mais estaria à espreita? O que mais haveria para enfrentar? Antes que pudesse processar, a escuridão começou a se aglomerar novamente. A luta não havia terminado. Na verdade, tudo estava apenas começando. O que aconteceria quando a verdade finalmente fosse revelada? Ana respirou fundo, o peso do que acabara de enfrentar ainda pulsando em seu corpo. A luz que havia criado havia dissipado momentaneamente as sombras, mas elas não estavam completamente derrotadas. Com a figura encapuzada enfraquecida, uma nova sensação de urgência a envolvia. A batalha estava longe de terminar, e a escuridão que a cercava estava apenas esperando por uma oportunidade para atacar novamente. Com Miguel ao seu lado, Ana percebeu que precisaríamos desvendar o que ainda estava escondido. Precisamos descobrir a verdade antes que elas voltem. A determinação em sua voz era palpável, e Miguel assentiu. Eles se direcionaram para a claridade que havia se formado no centro do espaço. Uma luz que parecia sugerir uma saída, mas também um abismo de revelações. Conforme se aproximavam, os sussurros e gritos começaram a se intensificar, como se a própria escuridão estivesse convocando suas forças. Ana, escute. A voz de Miguel soou tensa. Pode haver um preço a pagar por isso. Mas ela não hesitou. Com o coração pulsando de coragem e um temor renovado, ela se lançou na luz, sabendo que precisava enfrentar o que estava por vir. Assim que cruzaram os limites da luz, uma cena se desdobrou diante deles. Eram visões de sua ancestralidade. Rostos de sua família, algumas memórias felizes, outras uma triste tapeçaria de erros e traições que pareciam se repetir através das gerações. Ana viu seu pai, sua mãe, suas tias e tios, todos ali, encapsulados em um ciclo que refletia suas certezas e medos. A figura encapuzada, agora um pouco distante, observava e sorria, como um espectador satisfeito. Você tem que encarar a verdadeira traição. A figura sussurrou, agora parecendo menos ameaçadora e mais manipuladora. Ela está escrita na sua linhagem, nas decisões que eles tomaram. Ana sentiu a dor do passado germinar em seu peito. Não, eu não sou isso. Eu sou mais do que os erros de outros. Gritou, mas a voz ecoou provando que a dúvida persistia. Miguel apertou sua mão. A conexão entre eles parecia ser a única coisa a manter sua determinação em pé. Olhe! Ele a guiou para um canto escuro, onde um retrato antigo pendia, mostrando uma mulher com olhos nos quais Ana pode ver reflexos de sua própria alma. Essa é a verdade que precisamos desenterrar. Ele apontou lentamente, e Ana, com uma coragem renovada, começou a se aproximar do retrato. À medida que se aproximava, a luz ao redor começava a pulsar e a imagem da mulher parecia se mover. No entanto, quando Ana a tocou, foi como se o tempo e o espaço se desintegrassem. Ela se viu em uma memória viva,
na escuridão, onde uma jovem mulher de sua família estava sendo forçada a tomar uma escolha terrível, a traição de uma confiança íntima que ecoaria por gerações. As vozes se tornaram claras, promessas quebradas, juramentos não cumpridos. Ana percebeu que o traidor que buscava não era só uma figura, mas existia em cada decisão de suas gerações. Você não pode fugir da verdade, Ana. A figura encapuzada agora se manifestava ao redor dela, mais forte. Você é a continuação dessa maldição, o preço a ser pago. Ana queria recuar, mas a força em seu interior começou a crescer. E se eu puder mudar isso? E se eu puder quebrar o ciclo? Desafiou, segurando firme a pedra em suas mãos que agora brilhava intensamente como uma chama de esperança. Sabia que, para libertar sua linhagem, teria que enfrentar não apenas o que os outros fizeram, mas suas próprias escolhas. Nesse momento, a luz se ampliou, cercando-a e Miguel. Eles estavam juntos, unidos não apenas pelo amor, mas pela excitação de enfrentar o imensurável. Juntos não somos apenas vítimas, ele exclamou, a determinação ecoando em seu tom. Com um grito coletivo de coragem, eles confrontaram as sombras que cercavam o retrato. Eu reivindico meu passado, Ana declarou, sentindo a força da ancestralidade fluir através dela. A verdade não me definirá mais. Eu sou a mudança, o novo começo. Uma onda de luz desferiu-se por toda a sala, ecoando um clamor de libertação. As sombras começaram a se dissolver, consumidas pelo brilho do amor e da força que agora pulsava pelo espaço. A figura encapuzada lutava contra a onda de luz, gritos de desespero ecoando. Mas à medida que a luz se expandia, as trevas se tornavam menos intensas. Ana sentiu um peso ser tirado de seus ombros. A frescura da liberdade a envolveu. No entanto, antes que pudesse respirar aliviada, a figura encapuzada, em um último esforço, ergueu sua mão esquelética e a atmosfera virou pesada mais uma vez. Ainda assim, não podem escapar da verdade. Nesse momento, tudo parou. Ana percebeu que a verdadeira vitória não chegaria apenas destruindo, mas aceitando o que as sombras representavam. A dor, a traição, tudo isso era parte dela, mas não a definiam. Ao invés de temer a figura, agora a encaravam de frente. Não serei mais escrava de escolhas feitas por outros. Com isso, a luz que emanava dela se intensificou, envolvendo cada um dos rostos ocultos que a rodeavam. Rostos que antes eram sombrio, agora pareciam relaxar ao serem tocados pelo calor da aceitação. Um brilho suave começou a desfazer os elementos grotescos da figura encapuzada. Ainda não acabou. Ecoou a sombra, mas a luz se ergueu, um canto de força e resolução. Sim, acabou. Ana gritou, e a intensidade da luz finalmente rompeu todas as barreiras, todos os laços de dor se esvaindo e deixando apenas um resplendor suave e quente. Ana e Miguel estavam agora juntos, na luz, respirando um ar que não só liberava, mas os unia novamente. Eles perceberam que, assim como as sombras tiveram seu poder, também se tornaram fortes o suficiente para confrontá-las. Logo, as memórias se dissiparam e a sala se transformou. As correntes do passado finalmente quebradas. Mais do que nunca, Ana entendeu que nunca teria sido uma simples vítima. Ela era o universo de sua própria história e agora poderia reescrever o que viria a seguir. Ana ergueu a cabeça e sorriu, enquanto o sol começava a nascer no horizonte. As sombras estavam longe, mas a verdade que ficou para trás a seguia. Aquela verdade seria seu guia para vencer a batalha contra os traumas, ao invés de se esconder deles. Ao lado de Miguel, ela percebeu a nova jornada. A vida que a esperava era brilhante, cheia de oportunidades e curas, e o amor tinha mais força do que qualquer sombra.
Com os corações pulsando em um nacionalismo de coragem, eles se dirigiram para o dia iluminado que os aguardava, prontos para enfrentar o que viesse. Agora, a verdadeira história deles poderia começar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Então, deixe um like agora para alimentar o algoritmo, ajudar a espalhar o terror e garantir que mais pessoas leiam estas histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. Quero saber o que você achou e como se sentiu. E não wait nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.